Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Oséias, capítulo 13 e capítulo 14. Apenas esses dois versículos, nos quais também encerraremos a leitura deste livro, amém? Em Oséias, capítulo 13, o profeta Oséias, amados irmãos, continua sua mensagem de julgamento contra Israel, condenando sua idolatria e alertando sobre as consequências iminentes. O capítulo também retrata a tristeza de Deus pela rebelião de Israel e seu desejo de que eles se arrependam. Do versículo 1 ao versículo 3, aqui veremos a idolatria e julgamento de Israel. Oséias começa enfatizando as práticas idólatras de Israel, comparando sua adoração a falsos deuses como uma nuvem matinal e o orvalho que logo desaparece. Sua lealdade a ídolos e falsas divindades levou a sua morte espiritual e julgamento iminente. Deus, por meio de Oséias, declara que Ele é o Senhor e não há Salvador além dele. O capítulo relembra os atos de libertação de Deus no passado, quando ele conduziu os israelitas para fora do Egito e os sustentou no deserto. Apesar da fidelidade de Deus, o povo de Israel se rebelou contra ele, preferindo adorar ídolos e não ao Deus verdadeiro. Essa infidelidade levou à ira de Deus e à retenção de sua misericórdia. Oséias usa, amados irmãos, imagens vívidas para retratar a tristeza e frustração de Deus sobre a rebelião de Israel, dentre os versos 9 a 14, onde veremos a tristeza de Deus e o desejo do arrependimento. E Deus continua, irmãos, e lamenta a destruição iminente, comparando-se a um leão feroz e a uma ursa cujos filhotes são levados embora. Leão feroz e uma ursa cujos filhotes são levados embora. Aqui veremos, amados irmãos, a recusa do povo em reconhecer Deus como seu libertador e sem se arrepender de seus pecados, selou então o seu destino. E o julgamento de Deus, amados irmãos, nessa situação, nessas condições, é inevitável. Versos 15 a 16, veremos a futilidade de buscar a ajuda de outros. O que o texto quer dizer? Apesar da severidade do julgamento de Deus, Oséias destaca a futilidade de Israel buscar ajuda de outras nações. Deus declara que não haverá libertação das consequências de seus pecados. O capítulo termina com um pronunciamento final de destruição e julgamento sobre o povo de Israel, devido à sua persistente rebelião e também idolatria. Em resumo, amados irmãos, capítulo 13 de Oséias continua a mensagem de julgamento do profeta contra Israel por sua idolatria e rebelião contra Deus. O capítulo enfatiza a tristeza e a frustração de Deus pela infidelidade deles, bem como seu desejo de que se arrependam. Apesar, amados irmãos, da libertação passada de Deus e a fidelidade ao seu povo, Israel escolheu adorar falsos deuses, levando ao seu julgamento eminente. A mensagem de Oséias, então, serve como advertência sobre as consequências de se afastar de Deus e buscar ajuda em outras fontes. O capítulo destaca a importância do arrependimento genuíno e da devoção sincera ao único Deus verdadeiro. Oséias capítulo 14 conclui a mensagem profética de Oséias, oferecendo um chamado ao arrependimento, uma promessa de restauração e um lembrete da graça e do amor de Deus. No versículo 1 a 3,
Aqui veremos a respeito de um chamado ao arrependimento e retorno ao Senhor. Oséias começa exortando o povo de Israel a retornar ao Senhor com palavras de arrependimento e oração. Ele os chama a reconhecer seus pecados e pedir perdão a Deus, dizendo: levem com vocês as palavras e voltem para o Senhor. Diga-lhe: tire toda a iniquidade, aceite, na verdade, o que é bom, e nós pagaremos com todos os votos de nossos lábios. O capítulo enfatiza, amados irmãos, a importância do arrependimento sincero e a disposição de oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Nos versículos 4 a 7, veremos a respeito das promessas de restauração de Deus. Em resposta ao seu arrependimento, Deus promete, cura e restauração. Ele declara seu amor e compaixão, dizendo: curarei sua apostasia e os amarei livremente, pois minha ira se desviou deles. Quando Deus promete trazer refrigério a Israel, fazendo-os florescer como um lírio e cria raízes como as cedras do Líbano. O capítulo, então, ilustra o desejo de Deus de abençoar e reviver seu povo quando eles se voltam para Ele em arrependimento. E também fé é importante. Dos versículos 8 a 9, Oséias contrasta os sábios e os tolos, declarando que os caminhos do Senhor são retos e justos, e os sábios andarão neles. Por outro lado, os transgressores e os ímpios tropeçarão e cairão. Versículo 9, amados irmãos, veremos aqui a exortação final. O capítulo termina com uma exortação final para o povo de Israel levar a sério a mensagem de Deus e seguir seus caminhos. Oséias os exorta a buscar sabedoria e entendimento, sabendo que os caminhos de Deus não são retos e conduzem à vida. Em resumo, amados irmãos, Oséias capítulo 14 conclui o livro com uma poderosa mensagem de esperança, restauração e graça de Deus. O capítulo enfatiza a importância do arrependimento genuíno e o desejo de Deus de curar e restaurar o seu povo quando eles se voltam para Ele. Também contrasta os caminhos dos sábios com os caminhos dos tolos, exortando o povo a buscar sabedoria e entendimento ao seguir os caminhos de Deus. O capítulo, amados irmãos, serve como um chamado ao arrependimento e uma promessa de restauração e um lembrete do amor e compaixão de Deus para com o seu povo. E finalizando, amados irmãos, a leitura e exposição do livro de Oséias, no capítulo 14. O Senhor Deus faz um convite ao seu povo, é um convite de arrependimento. Ele está, amados irmãos, disposto a perdoar seu povo, mesmo após todo o seu comportamento cheio de pecado. O desejo de Deus é ser o nosso sustento, o nosso alimento. Não me refiro apenas a questões físicas, amém? Deus, amados irmãos, deseja ser tudo o que nós precisamos. Ele deseja ser todo suficiente para nós. Com isso, ele nos convida a experimentar o melhor daquilo que está preparado para nós. Quando rejeitamos e assumimos outro controle, perdemos muito, senão todo o bem de Deus. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Oséias, capítulo 13 e capítulo 14. E com isso, finalizando a leitura deste livro maravilhoso. Agradeço a Deus pela oportunidade de servir aos irmãos mais uma vez. Tenham uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras e que o Espírito Santo possa ter falado grandemente aos seus corações da mesma forma que falou ao meu. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.